Amém, queridos? Deus tem uma palavra. Oramos no sábado também, para o seu coração, no ensaio. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 4, palavra de Deus ao nosso coração. Segunda carta ao jovem evangelista Timóteo, pastor também, capítulo 4, verso de 1 a 5. Vê se tem alguém que está sem a palavra de Deus. Auxilie essa pessoa, sente ao lado dela, ou leve uma Bíblia para ela. 2 Timóteo 4, 1 a 5. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Todos acharam. Diz assim, coloque seu olhinho na Bíblia. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, intes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, ou voltado a fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Nós já oramos, eu quero orar mais uma vez com você, queridos. Pai, estamos diante do Senhor e da sua palavra nesta noite. Queremos glorificar o seu nome, porque o Senhor se manifesta nesse culto. Ó Senhor, a sua graça se manifesta neste lugar. Desde o início, ó Deus, deste culto de louvor, o Senhor tem feito obras gloriosas aqui. E nós queremos agora, Senhor, no nome de Jesus, colocar este momento diante do Senhor, da pregação da sua palavra, Deus. Move segundo a sua vontade, Senhor, mas faz, ó Deus, conforme a sua palavra. Faz aquilo que lhe apraz, envia aos corações. Nós desfazemos agora toda distração, todo mal, toda barreira que talvez impeça que essa palavra chegue aos ouvidos dos teus filhos, no nome de Jesus. E pedimos, meu Pai, faz a sua obra. Nos usa nesta noite, segundo a sua graça infinita, segundo a sua misericórdia, segundo a força poderosa do seu Espírito, e nos traz a sua vontade, nos traz ensinamentos através da sua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, esfria um pouco os crentes. Tem crente que tem medo de frio, né? E ele fica na coberta à tarde aí até levantar, e a hora que vai levantar já está quase na hora do culto, e alguns deixam de vir à igreja. Diga assim comigo: misericórdia. Mas você está aqui, louvado seja o nome do Senhor por sua vida. Amém? Eu quero trazer você ao que está acontecendo aqui. Apóstolo Paulo, que escreve essa carta ao jovem Timóteo, evangelista e pastor daquela região, ele está preso, amados irmãos. Ele está preso em Roma, e não aquela primeira prisão dele confortável, que era uma prisão domiciliar, era uma prisão mais confortável, ele recebia as pessoas. Mas segundo Eusébio, século 4, Eusébio de Cesareia, um homem de Deus que escreveu a respeito do apóstolo Paulo, Paulo agora está aqui em uma prisão interior, ou melhor, exterior. Não, interior, desculpa, irmãos. Dentro de um buraco, um cubículo, sujo, apenas um buraco no teto para a entrada de ar e luz. E por que eu estou falando a respeito do apóstolo Paulo e onde ele estava, irmãos? Porque como eu preguei
há pouco, acho que semana passada, a respeito de Romanos, capítulo 1, que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a injustiça e perversidade dos homens. A ira de Deus está sobre toda a humanidade, e o apóstolo Paulo tinha essa preocupação. Esta é a primeira revelação: a ira de Deus está sobre toda a humanidade, irmãos. Por quê? Porque eles, lembra que eu falei que eles afogam, desfazem a consciência de Deus dentro deles. E não só a consciência que Deus colocou dentro de todo ser humano, mas também através da criação, nós entendemos que existe um Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas, aquele que nos fez, aquele que nos formou, aquele, irmãos, que no seu íntimo desejava ter intimidade com esse homem. Mas não foi o que aconteceu, e nós olhamos isso desde lá do Gênesis, quando Adão e Eva pecam contra o Senhor e desfaz aquela aliança, aquela intimidade que havia ali com Deus na virada do dia. E você vê que depois disso toda a humanidade, então, irmãos, está corrompida por causa do pecado. E todo aquele que não conhece a segunda revelação, qual é a segunda revelação, irmãos? A morte de Cristo na cruz do Calvário, a salvação através da sua morte, através do seu sacrifício. Aquele que não tem um encontro com Cristo, ele está debaixo desta condenação que toda a humanidade está, que é essa condenação da primeira revelação. Se você for lá para Romanos capítulo 1, verso 18 em diante, você vai ver que todo homem está debaixo dessa condenação. E ele tinha essa preocupação, o apóstolo Paulo, e mesmo ele preso, mesmo ele ali naquele cubículo, mesmo sofrendo toda a injúria, mesmo sofrendo, irmãos, ali preso em Roma, próximo da sua morte, essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo. Mesmo assim ele está pregando o evangelho, mesmo assim ele está anunciando, mesmo assim através de cartas, ele continua falando do evangelho de Jesus Cristo. E ele vem trazendo aqui instruções para o seu jovem missionário, evangelista Timóteo. Para o apóstolo Paulo, Timóteo era como se fosse um filho na fé e um companheiro de ministério. E quando Paulo ele conhece Timóteo, ele convida Timóteo para a obra missionária, e Timóteo passa um período junto com o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo então instrui, ensina, mostra a verdade a respeito do evangelho para Timóteo. O apóstolo Paulo tinha mais experiência na construção, no desenvolvimento de igrejas, de obreiros, então ele passa toda a experiência que ele tinha para Timóteo, mas lhe faltava falar algumas coisas ainda. E ele escreve então a primeira carta a Timóteo, que não é a que nós estamos lendo, e ele escreve a segunda carta a Timóteo, que é exatamente essa carta que nós lemos alguns versículos. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. Deus quer nos trazer uma palavra nesta noite, irmãos. A primeira coisa que eu quero ver com você aqui, o apóstolo Paulo ele destaca aqui 4 princípios, 4 lições aqui para Timóteo. E a primeira lição está no verso 2, que ele diz assim: pregues a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira lição: pregues a palavra. Aqui o verbo pregues, irmãos, ele está indicando algo imperativo. O verbo aqui quer dizer querissô, é algo imperativo, Deus dando uma ordem, a palavra de Deus dando uma ordem para a pregação da palavra. Então ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, não é uma escolha, não é porque você deseja ou não deseja, Timóteo, mas é um imperativo de Deus para você. Ele está dizendo para todo o cristão que conheceu o evangelho através de Jesus Cristo, da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, foi alcançado por Cristo,
É um imperativo também para mim e um imperativo também para você. Ele tem aquela visão de toda a humanidade que está sobre a ira de Deus. Aqueles que não conhecem a revelação do Evangelho estão debaixo da ira de Deus. O apóstolo Paulo tem aquela visão e ele diz para Timóteo: Timóteo, é um imperativo para você de Deus, pregue a palavra. Entenda hoje, amado irmão, é um imperativo de Deus para mim e para você também hoje. Pregues a palavra de Deus. Pregues a palavra de Deus. O Senhor não está dizendo aqui se você gostaria de fazer isso, se você tem um desejo de pregar a palavra. Ele está dizendo para você: quer isso um imperativo de Deus para a minha e para a sua vida, pregues a palavra de Deus. Pregues a palavra de Deus. Quantas vezes nessa semana você falou a respeito da palavra de Deus? Quantas vezes nessa semana você teve a oportunidade de convidar alguém para estar na igreja? Há várias formas de você pregar o Evangelho, amado irmão. Há várias formas de você pregar a palavra de Deus. Talvez você não consegue falar a respeito da morte de Cristo na cruz do Calvário, que trouxe salvação a toda a humanidade, mas você pode convidar essa pessoa para estar aqui no culto. Você pode convidar essa pessoa para estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ela vai descobrir que ela necessita de Jesus, que ela precisa também reconhecer Jesus, a morte de Jesus na cruz do Calvário. Então é um imperativo para a minha e para a sua vida: pregues a palavra. Outra lição que aprendemos aqui ainda no segundo versículo, no início desse segundo versículo, é que nós não estamos pregando, irmãos, o que nós achamos. Nós não estamos pregando fantasias da nossa mente, do nosso coração. Nós não estamos pregando qualquer tipo de ensinamento. Nós não estamos pregando a respeito de um livro comum que nós lemos, mas nós estamos pregando e nós devemos pregar a palavra de Deus. Você não deve pregar o que você acha, o que você pensa, ou segundo os seus conhecimentos, mas o texto está indicando, você deve pregar a palavra de Deus. E esse era o cuidado que ele tinha com Timóteo. Timóteo, pregues, mas pregue o quê? Pregues a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ela não é só um imperativo, irmãos, mas ela também, essa pregação do Evangelho é urgente. Diga comigo, ela não é só um imperativo, mas ela é urgente. Bendito seja o nome do Senhor. E é mais uma lição que nós aprendemos aqui, verso 2 ainda. Pregues a palavra, intes a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não seja oportuno, a tempo ou fora de tempo. Então diz que é urgente esta pregação, quer seja oportuno, quer não seja oportuno. Talvez você já escutou várias vezes falar a respeito disso, a tempo e a fora de tempo. Quando olhamos para esse texto, irmãos, parece que a pregação tem que ser inconveniente para quem ouve a palavra. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo para Timóteo: Timóteo, olha, pregue se a pessoa quer ouvir ou se não quiser ouvir. Mas a ideia do texto, irmãos, no sentido real aqui do texto, não é essa, na verdade. Embora pareça, e embora talvez você já escutou alguns pregadores falando a respeito disso, olha, pregue mesmo que a pessoa não queira escutar, pregue. Já pensou você ali pregando, incomodando ali o ouvido da pessoa, a pessoa brigando com você, não querendo ouvir, você em cima da pessoa? Então não é isso, porque Deus não é Deus de contenda, nem de confusão, nem de discórdia, sim ou não, irmãos? Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo para o pregador, quer seja oportuno, quer não seja oportuno. Por quê? O apóstolo Paulo está falando isso para quem? Para Timóteo. É como se o apóstolo Paulo chegasse diante de Timóteo e falasse assim: Timóteo,
quer seja oportuno para você, quer não seja, pregues a palavra. O que quer dizer isso, irmãos? Muitas vezes nós não queremos pregar a palavra em certos lugares. Muitas vezes as situações que nós estamos vivendo nos impede de abrir a boca para pregar a pregação da palavra. Talvez o seu íntimo, os seus sentimentos façam com que você não pregue a palavra para algumas pessoas. Diga ai. Tem gente que acha que as pessoas merecem ir para o inferno, irmão. Diga misericórdia mesmo. Eu vou para o céu, mas para minha sogra eu não prego não. Essa merece outra coisa, mas o céu não merece não. Entendeu por que o texto está dizendo? Se for oportuno ou se não for oportuno, você tem que pregar independente dos seus sentimentos. Todos merecem a salvação em Cristo Jesus, amados irmãos. Você olha para Cristo, é o nosso maior exemplo. Qual foi o momento que ele ficou escolhendo para quem pregar? Qual foi o momento, irmãos? Nenhum. Ele pregava para todas as pessoas, independente se era prostituta, se era um bandido, se era um falso cristão. Ele pregava a palavra, ele pregava o evangelho, ele pregava a salvação. Então, se for conveniente ou se não for conveniente para você, pregues a palavra. Talvez você esteja trabalhando em algum lugar e Deus ele tem impulsionado você à pregação do evangelho e você tem lutado contra isso. Não vou pregar aqui não, aqui é meu local de trabalho. Eu tenho a oportunidade onde eu trabalho porque a loja é minha, o comércio é meu e lá eu prego a hora que eu quiser. Amém ou não amém? Se eu vou ganhar venda ou se eu vou perder venda, eu prego. E tem vezes que eu prego e o camarada não volta nunca mais para comprar de novo, mas eu preguei. Amém ou não amém? Porque lá é o meu comércio, Deus preparou para mim, e se Ele preparou, Ele vai sustentar, Ele que vai dar o fruto, Ele que vai abençoar, e eu vou pregar o evangelho. Agora, se você também tem essa oportunidade, você tem um comércio que é seu, ou um trabalho que você consegue pregar o evangelho, sem fazer o contrário do que o texto está dizendo aqui, incomodar as pessoas, né? Berrar, né, irmãos? Gritar, né? Mas fazendo isso na direção do Espírito, mas pregando a palavra de Deus, então pregues a palavra. A tempo e fora de tempo, pregues a palavra. Outra coisa importante aqui, irmãos, que o texto nos diz, que esta pregação, ela além de ser imperativa, e além de ser urgente, ela também é bíblica. Ela é imperativa, ela é urgente, mas ela também é bíblica. Por que é bíblica? Porque você vai pregar não é aquilo que você acha que tem que pregar. Não é os conhecimentos humanos, não é um livro que você leu secular, mas você vai pregar a palavra de Deus. Outra coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que esta pregação, quem está à frente de toda esta obra nas nossas vidas, meus amados irmãos, é o Senhor Jesus Cristo. Quando você olhar para o texto, você vai enxergar isso, eu vou ler com você já. Não é a igreja indo pregar o evangelho, pregando a palavra de Deus, e Jesus vindo atrás, abençoando o povo, o seu povo que está pregando a palavra de Deus. É muito pelo contrário, é Jesus vindo e implantando o seu reino. Irmão, Jesus está implantando o seu reino desde a criação do mundo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Jesus está implantando o seu reino desde a criação do mundo, desde a queda do homem. Ele levanta os profetas, os homens de Deus, irmãos, mas desde Gênesis, a palavra de Deus diz que viria um que pisaria a cabeça da serpente. Esse é Jesus Cristo, o Senhor. E os profetas indicavam desde o passado, olha o Messias, você olha para Isaías, que é um profeta messiânico, você vai ver que diversas vezes ele indica a vinda do Messias. E acontece que no Velho Testamento ele é anunciado, mas no Novo Testamento ele nasce.
No Novo Testamento ele nasce, irmãos, através do Espírito Santo. Ele nasce no ventre de Maria. E ali, quando ele surge pregando o Evangelho, ele então estabelece o seu reino na terra. O seu reino está estabelecido, amados irmãos. E não somos nós que vamos, mas Ele que está à nossa frente, e nós acompanhamos apenas o seu reino que está estabelecido na terra. O reino de Cristo está estabelecido na terra. E verso 1 nos deixa isso claro. Verso 1: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. E aí sim ele vai dizer, que pregues a palavra. Aleluia. Então não sou eu, não é você, que está sozinho fazendo esta tarefa, trabalhando para o reino, pregando a palavra, mas é o Senhor Jesus que está à frente da sua igreja. É o Senhor Jesus que está à sua frente, amado irmão. Talvez você tenha preocupação. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pregar o Evangelho? Como é que eu vou dizer para alguém? Como eu vou fazer? E o Senhor Jesus está dizendo que Ele está à sua frente, que é Ele quem prepara a ocasião, que é Ele quem abençoa. Por quê? Porque o reino dEle está estabelecido. E o maior desejo, irmãos, não é o seu de alcançar as pessoas, mas o maior desejo de alcançar aqueles que não são salvos é do coração de Deus. O maior desejo de alcançar aqueles que não são salvos vem do coração de Deus. E eu e você temos apenas que obedecer. Então o apóstolo Paulo fala para Timóteo: Timóteo, pregues a palavra. Mas fique tranquilo, Timóteo, porque Jesus estabeleceu já o seu reino, e é Ele que está à sua frente. Bendito seja o nome do Senhor. Verso 2: pregues a palavra a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, ou melhor, corrija, repreendas e exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Verso 3: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões os ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Novamente, verso 3: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões os ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. Então pregues a palavra, e pregues a palavra por quê, irmãos? Por que você deve pregar a palavra? Por causa de Cristo. O primeiro versículo deixou isso bem claro. Você não prega a palavra porque você quer mostrar para todo mundo que você prega. Preste atenção nisso. Você não prega a palavra lá onde você trabalha porque você quer mostrar para as pessoas lá onde você trabalha que você conhece a Bíblia, que você porque você prega a palavra. Você não prega a palavra porque você quer mostrar para a liderança que você prega a palavra. Você não prega a palavra porque você quer mostrar para você mesmo que você tem o conhecimento da palavra. Você não prega a palavra porque você um dia foi escolhido como uma liderança, e você então, porque foi escolhido como uma liderança, você tem que pregar a palavra. Não, você prega a palavra, Timóteo, por causa de Cristo. Aleluia. Você prega a palavra por causa do Calvário. Você prega a palavra porque você quer alcançar as pessoas que estão caminhando passos largos ao abismo. A ira de Deus está sobre toda a humanidade. Você prega a palavra por causa do Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Não é por causa de você que você prega a palavra. Não é por causa de mim que eu prego a palavra, mas é por causa de Cristo. Talvez o seu foco tenha sido outro,
e o Senhor está falando com você, e tome isso como uma lição hoje para a sua vida. Mude o seu foco hoje. Você prega o Evangelho por causa de Cristo. Eu acho bonito quando a gente recebe no grupo dos diáconos, o Cristiano escreve várias vezes, quem lembra? Jesus, Jesus e Jesus, irmãos. Sabe por quê? Quem mudou a vida dele, quem transformou a vida dele, quem tem dado força para ele diariamente, irmão, para lutar contra tudo aquilo que o Senhor restaurou a vida dele? Quem tem dado força? Jesus, irmãos. Então é por causa de Cristo. Ah, eu vou lavar a igreja porque... Não, irmão, você vai lavar a igreja por causa de Cristo. Ah, eu vou ficar lá na portaria, eu vou ser diácono, eu vou ser cooperador. Ah, porque o pastor, porque não, por causa de Cristo. Porque é um trabalho, irmãos, da igreja que você está fazendo, porque pessoas entrarão por estas portas, como já entraram muitas e foram salvas. Foram salvas por Jesus, mas por causa do seu trabalho, por causa da obra de Deus na sua vida. Porque você é um bom porteiro, porque você é um bom líder dos homens, ou das irmãs, ou das crianças, ou dos jovens, porque você adora o Senhor com perfeição, porque você ensaia quando você está lá com seus instrumentos em casa. Por quê? Porque Jesus está salvando através de você. Jesus está salvando através do trabalho da igreja. As crianças estão lá, algumas irmãs estão fazendo uma refeição das crianças, e elas estão participando dessa refeição, da escolinha também. Isso vai ficar marcado no íntimo dessas crianças para o resto da vida delas. Quantas pessoas você encontra e elas dizem assim: quando eu era bem pequenininha, eu ia com a minha avó na igreja. Quantos já ouviram isso, irmãos? Isso fica marcado no coração delas. Mas por quê? Porque tem pessoas dispostas a pregar o Evangelho por causa de Cristo. E você não só prega o Evangelho se você estiver diante de um púlpito. Esse púlpito até está fora do lugar hoje aqui, né? Ele é lá na frente, está aqui atrás. Não por causa de um púlpito, irmãos. Não, você prega a palavra quando você convida alguém. Você prega a palavra quando você ensaia para o louvor com perfeição. Você prega a palavra quando você é um bom diácono. Você prega a palavra quando você é um bom presbítero. Você prega a palavra, irmãos, quando você não traz contenda para dentro da igreja. Você prega a palavra quando você não é fofoqueiro no meio da igreja e no meio da sua família. Você prega a palavra quando você dá um bom testemunho aonde você trabalha, aonde você mora, aonde você convive, com as pessoas que você convive. Você prega a palavra sem falar nada. A pessoa olha para você e fala: eu já tinha percebido que você é diferente. Por quê? Porque você está pregando a palavra. Aí é a oportunidade que você tem. Então por que você não faz uma visita lá na minha igreja também? Porque o mesmo Jesus que restaurou a minha vida quer restaurar a sua também. Então a pregação, irmãos, ela é imperativa. Pregues a palavra. Pregues a palavra. Ela é urgente, a tempo e fora de tempo. Não é só quando você quer. Está entendendo? Liderança, obreiros, irmãos, não é só quando você quer. Ah, só vou ao culto quando eu quero. Eu só participo de algum evento quando eu quero. Não, é a tempo e fora de tempo. E também, irmãos, a pregação do Evangelho tem que ser bíblica. É a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós pregamos também, irmãos, não é só por causa de Jesus. Sim, nós pregamos por causa de Jesus, mas não é só por causa de Jesus. Mas nós pregamos a palavra como Jesus pregava também, porque Ele tinha compaixão das pessoas. Pensa sobre isso. Você, quando vê um mendigo, você tem compaixão dele? Amém ou não amém? Quando você vê um menino nesse frio, sem um chinelo, sem uma roupinha para vestir, andando pelas ruas como pedinte, você tem compaixão dele? Quando você escuta uma palavra como
a pregar da semana passada, a ira de Deus está sobre toda a humanidade, sobre a perversidade dos homens, injustiça dos homens, que detém a verdade em justiça, que detém a verdade em injustiça. E você vê que a ira de Deus está sobre toda a humanidade. E enquanto eu estudava, enquanto eu pensava a respeito dessa palavra, eu andava pelas ruas. Eu falei isso semana passada e eu olhava todo aquele povo andando para lá, andando para cá, de moto, de bicicleta, de carro, a pé. E eu fiquei pensando, Senhor, se essas pessoas não conheceram a revelação do seu evangelho, elas estão debaixo da ira de Deus. Você pensou sobre isso? Você tem pensado sobre isso, amado irmão? Se você não tem pensado sobre isso, se mesmo eu pregando aqui, o seu coração não se move nessa direção, nessa questão de compaixão, de misericórdia das pessoas, possa ser que haja algo muito errado no seu coração. Possa ser que haja algo muito errado no seu coração. E possa ser, escuta o que eu estou te falando. Aumenta só um pouquinho o retorno para mim, que minha garganta não está legal, irmão. Mas escuta o que eu estou te falando. Acho que aumentou demais. Possa ser que você ainda não teve encontro com Cristo. Diga misericórdia. Possa ser que você ainda não conhece o Cristo do Evangelho e o Evangelho do Cristo. Possa ser que o seu coração ainda não tenha sido mudado. Mas clame a Deus. Mas invoque ao Senhor. Eu não quero que você fale nada. Talvez depois você possa até falar, eu sou seu pastor, não tem problema. Mas se o seu coração não se move nessa direção, se derrame diante de Deus. Se derrame diante de Deus na sua casa, na igreja. Porque você tem que pregar essa palavra também por causa dos homens. Porque os homens estão entregues ao pecado, ao erro. Olha o que diz o verso 3. Eu peguei aqui, eu tenho uma Bíblia chamada Bíblia Mensagem, uma linguagem atual. E no verso 3 da Bíblia Mensagem diz assim: você descobrirá que daqui a um tempo o povo não vai mais ter estômago para o ensino sólido. Irmãos, é o que nós estamos vendo por aí, ou não é? As pessoas não querem mais o ensino sólido da palavra de Deus. As pessoas não querem ouvir mais sobre a ira de Deus, sobre o pecado, sobre santidade, sobre se separar para Deus. As pessoas não querem. Você vai ver que alguns lugares estão superlotados, porque estão sendo guiados por fábulas. Alguns pegam certos textos da palavra de Deus isolados e traz uma ajuda emocional para aquele momento, mas não traz conversão para o coração. E as pessoas estão, como eu li aqui, você descobrirá que daqui a algum tempo o povo não vai mais ter estômago para ensino sólido. No entanto, vão se encher de alimento espiritual estragado, mensagens cativantes que combinam com as suas fantasias. E assim a pessoa fala: eu não quero ficar nessa denominação, nesta igreja, porque aqui fala sobre isso, sobre o pecado, e eu não quero largar o meu pecado. Então eu vou atrás daquela denominação que lá não fala sobre o pecado, lá fala sobre as minhas fantasias. E eles estão se alimentando de um evangelho estragado, como escreveu aqui na Bíblia Mensagem. Mensagens cativantes que combinam com as suas fantasias. Eles vão virar as costas para a verdade, vão trocá-la por ilusão. Então nós devemos pregar o evangelho por causa do pecado que está no coração das pessoas, estão distanciando elas de Deus. Então a pregação do evangelho ela é imperativa, ela é urgente, ela é bíblica, ela é feita por causa de Jesus e ela é
feita a pregação do Evangelho para alcançar as pessoas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Nós estamos caminhando para o encerramento, irmãos, porque na verdade eu estou estudando esse texto. No mês de outubro nós vamos ter a preparação para os obreiros do campo, e um dos temas desse encontro, o primeiro tema, Deus permitindo, vai ser pregues a palavra. O segundo, apacente minhas ovelhas. E o terceiro, estamos em oração. Já temos uma direção de Deus para o terceiro tema também. Vamos fazer um encontro esse ano, não dando o treinamento por si só. Cada pastor vai dar o seu treinamento na sua igreja, na respectiva igreja, e nós vamos fazer um evento para todos os obreiros com esses temas. E eu sei que vai ser forte, vai ser muito bom e vai louvar o nome do Senhor. Amém? Então, liderando em Cristo, é isso. O terceiro tema tem a ver com a liderança, né? Liderando em Cristo, pode ser o terceiro tema. Louvado seja o nome do Senhor. Última lição, irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos, depois nós vamos encerrar. E se você quiser escutar esta pregação na íntegra, vai ser a primeira pregação do encontro dos obreiros em outubro. Verso 5: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra do evangelista e cumpre o teu ministério. Mas tu, irmãos, a tradução aqui no original, o que é o correto aqui, seria seja diferente. Mas tu, aqui na tradução o correto é seja diferente. Ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, olha, o mundo está caminhando para o abismo. As pessoas estão entregues ao mal, ao pecado, mas você seja diferente. Seja diferente. Sê sóbrio em tudo, sofre as aflições e faze a obra de um evangelista. Então a pregação do evangelho, irmãos, você vai sofrer todas essas situações aqui. E é o que ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, olha, sê sóbrio, não fique disperso, seja focado no que você está fazendo. Sofre as aflições. Olha, você vai passar por momentos difíceis por causa da pregação do evangelho. Faze a obra do evangelista. Aqui o mais correto, irmãos, ele não está dizendo para Timóteo, evangelize. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo aqui: Timóteo, você é um evangelista. Ele reconhece o chamado de Deus na vida de Timóteo. Ele está dizendo: Timóteo, seja um evangelista. Eu sou apóstolo, não quero ser apóstolo. Eu fui chamado para ser apóstolo de Cristo, para colocar as bases da igreja. Mas você foi chamado como evangelista. Então faça a obra de um bom evangelista. O que o Senhor está dizendo aqui? E nós estamos caminhando para o encerramento. Irmãos, faça a obra que Deus chamou você para fazer. Amém? Você não é o pastor, mas você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. E Deus tem uma obra com você também, da forma que você é, da forma que Ele te chamou. Se você é um evangelista, então faça bem a obra de um evangelista. Aleluia! Se você foi chamado para ser uma liderança da igreja, faça isso com perfeição. Faça a sua obra, a obra que Deus chamou você para fazer. Se você foi chamado para adorar a Deus com o ministério de louvor, faça então com perfeição. Você foi chamado para isso. Esse é o momento de Deus na sua vida que você está vivendo. Faça isso com perfeição. Eu entendo, irmãos, que no decorrer da trajetória,
Deus ele vai fortalecendo o seu povo. No decorrer da obediência ao seu chamado, Deus vai fortalecendo os seus filhos. Então, talvez você está passando um momento difícil e não tenha atendido o chamado de Deus para a sua vida. Mas escuta isso. Enquanto você obedece a Deus no seu chamado, Deus fortalece você. Deus abençoa você. Deus dá livramentos para você. Deus abençoa a sua casa, a sua família. É só você olhar para a vida do apóstolo Paulo. Enquanto ele caminhava em direção à obediência à vontade de Deus, Deus abria as portas, Deus quebrava as barreiras. Deus estava com ele a todo tempo, irmãos. Em todo tempo. Então faça a obra que Deus chamou você para fazer. E a principal obra, irmãos, a principal obra é: pregues a palavra. Pregues a palavra. Um juiz chinês, há séculos atrás, ele pregava a palavra na China. Era proibido que ele fizesse isso. E ele insistiu na pregação do evangelho e continuou pregando. Ele fazia parte de um vilarejo. E nesse vilarejo que ele fazia parte, ele era muito bem visto por todas as pessoas. Não só por todas as pessoas, mas todas as autoridades daquele vilarejo. Não só daquele vilarejo, mas de alguns vilarejos vizinhos o conheciam, porque ele era um homem justo. Ele não só pregava o evangelho falando, mas através do seu testemunho, ele pregava o evangelho. E as autoridades da China foram avisadas desta pregação e foram à caça desse juiz e encontraram ele nesse vilarejo. E então prenderam ele com as mãos para trás, com cadeias nos pés, nos braços. E então começaram a levar ele em praça pública e andar pelas ruas dos vilarejos, para que servisse aquilo de exemplo para aqueles que gostariam também de pregar o evangelho, para aqueles que também estavam pregando o evangelho. E todo esse acontecimento foi escrito por um repórter chinês. Por isso que chegou esse acontecimento até nós hoje. E o repórter chinês, ele dizia assim que aquele juiz, ele estava sendo levado por aqueles guardas em praça, nos vilarejos, nas ruas. E ele achou algo incrível. Todo lugar que o juiz passava, as pessoas baixavam as suas cabeças, não falavam nada, porque reconheciam a obra de Deus na vida daquele juiz, porque sabiam da autoridade, e não era autoridade como juiz, mas a autoridade que Deus havia dado àquele homem na terra. E todo lugar que ele passava, as pessoas, principalmente do vilarejo que ele morava, baixavam a cabeça, as autoridades baixavam a cabeça. Os guardas, dizia o repórter, que os guardas que levavam ele para as ruas andavam, a maioria com a cabeça baixa. A maioria respeitavam a autoridade daquele homem de Deus. Mas o repórter disse que havia um homem de cabeça erguida naquele lugar. E o único que estava de cabeça erguida naquele lugar era o juiz. E ele andava pelos vilarejos, pelas ruas, e de tempo em tempo ele, com as mãos em cadeia, ele jogava as duas mãos para cima, mesmo em cadeias, e ele dizia: Jesus, o Senhor é o meu Senhor. Jesus,
Eu te adoro. Jesus é o meu Senhor. E Ele foi levado à morte, irmãos, mas Ele pregou o Evangelho. Ele foi fiel ao seu chamado até o fim da sua vida. Que isso sirva para mim e para você. Pregues o Evangelho, a tempo e fora de tempo. Fique em pé comigo, eu quero orar com você.